O Pix terá novas regras a partir de agora, hein? A partir do mês de novembro. Nós estamos com a Renata Yomiide, é advogada de Direito Digital e Proteção de Dados. Renata, bem-vinda. Boa noite. Boa noite, Tânia. Obrigada. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. Bom, vamos detalhar então essas mudanças, né? Porque afinal de contas o Pix já faz parte da nossa vida, né? É muito fácil o Pix. Essas mudanças, elas vão facilitar no combate aos golpes e às fraudes? Porque esse é o objetivo, né? Exatamente, Tânia. A ideia é realmente ter ali algum mecanismo, né? Mecanismos ali de prevenção para ajudar aí nesses casos de fraude relacionados aí transações que são feitas por dispositivos diferentes. Como assim? Então, por exemplo, você tem o seu dispositivo, o seu celular, que você costuma fazer as transações bancárias normalmente, né? Então, você já tem ali, você consegue utilizar ali dentro dos limites, né, que você cadastrou, e essas informações desse dispositivo específico, o seu banco, ele tem essas informações também, então ele sabe qual que é o seu dispositivo e qual que seria um dispositivo diferente, né? A ideia aí é que as transações relacionadas a dispositivos que sejam novos, que não sejam o que você costuma utilizar, eles vão ter um limite ali. Então, é um Ah, limite de R$ 200 por transação e um limite diário ali de R$ 1.000. se eu trocar de celular, é isso? Aí já Isso, eles vão entender que é um outro dispositivo e aí eu vou ter um limite de R$ 200. isso. E aí você precisa fazer todo o procedimento ali, né? Que eles falam com o seu banco para você cadastrar esse novo dispositivo para ele ser algo validado, né? Também um dispositivo novo ali validado para que você possa continuar fazendo as suas transações normalmente. Ah, tá. Acho que pelo próprio aplicativo do banco deve ser possível fazer essa validação. Sim, sim, você consegue ali fazer e ele vai fazer uma checagem ali de informações, né? Então tem alguns dados específicos que ele vai conferir para verificar se você é você mesma, né? Se não é outra pessoa tentando fazer esse cadastro de um outro dispositivo na sua conta. E aí sim você vai estar liberada lá para fazer as transações normalmente, Uhum. como você costuma fazer. E a ideia, Tânia, é justamente pensar naquelas fraudes que a pessoa utiliza ali, ou às vezes de um phishing, né? Que eles enganam os consumidores, a pessoa acaba fornecendo ali os dados, então ou clica num link e instala algum malware, algum vírus no computador e o vírus capta a senha da pessoa, ou então até mesmo por engenharia social, a pessoa fornece essas informações ali para os fraudadores. Certo. Nossa, é mesmo, né? Porque pode acontecer de um fraudador pegar um outro dispositivo, claro, e dizer que sou eu para o banco. Sim, exato. Ele pode, por exemplo, às vezes a gente recebe muito, né, um e-mail falso dizendo: "Ah, o seu banco, houve aqui uma transação equivocada, acesse aqui imediatamente esse link para você se precaver e não permitir mais essa transação". Então a pessoa vai lá, às vezes coloca um login, uma senha ali, as credenciais dela, e na verdade ela está fornecendo esses dados para o fraudador. O fraudador pega essa informação, tenta acessar a sua conta de outro dispositivo, consegue acessar e aí conseguiria fazer a transação normalmente, né? Agora vai Uhum. haver esse limite ali desses valores para evitar ali que você Certo. perca ali, né, muito dinheiro naquela situação. Tá, então é R$ 200 para novos dispositivos, a menos que você entre em contato com o banco e aumente. Mas também não é muito recomendado ter um limite alto para Pix, né? Porque é Não, é fácil que roubar o celular e fazer quando um tem Pix. ali. Exato, é muito fácil isso acontecer de roubo de celular, inclusive já tinha alguns recursos e até que limitavam transações a depender de um determinado horário, né? Então, período noturno, as transações teriam que ser menores. Então, realmente isso pode acontecer, né, muito facilmente. Mas o Pix também muita gente utiliza como meio fácil agora de transação, né? Então, às vezes, o pessoal muitas vezes paga o aluguel via Pix ou faz alguma coisa no negócio no dia a dia, né? Facilitou muito as transferências bancárias ali. Então, realmente, o ideal é que você não tenha Hum, valores tão altos, né? Mas às vezes é uma necessidade, né? E alguma dica ali, sim. uma outra dica de segurança é eventualmente você não ter esses aplicativos bancários no seu celular que você usa diariamente, né? Ou então você conseguir alguns bancos até permitem você cadastrar até locais seguros. Então, por meio da sua geolocalização, ele entende que naquele Hum. local é um local seguro, então muito provavelmente é você e você que está fazendo aquela transação. Ah, isso
isso é legal de fazer, né? Se eu estiver em casa pelo Wi-Fi, assim, ele vai identificar? Ele, ele pega pela geolocalização, que Ah, é que geralmente. ótimo. É, isso. Mas aí a gente faz, como que a gente passa esse recado para o banco, para ele entender que ele só vai Alguns bancos. permitir com determinadas geolocalizações? Alguns bancos eles já têm essa possibilidade de você entrar, então, dentro ali da configuração mesmo, você consegue, dentro das configurações de segurança, fazer essa configuração, tá? Coloca ali um endereço, coloca ali qualquer informação onde é o local seguro ali para ele considerar. Mas aí se você tiver alguma emergência, não É, cadastrei o local do trabalho, você vai ficar um pouquinho é, mais restrito também. é verdade, hein? Vai viajar, tem que pensar nisso. Sim, Mas aí, se optar por isso, faz no banco em geral ou no espacinho do Pix? faz no banco em geral. No É banco em geral. na sua conta ali, nas configurações da sua conta em si. Na conta em si, Que não é no Pix. Muito bom. E aí isso. você falou de pagamento de aluguel, tem até uma outra novidade que ainda não está disponível, mas estará em breve, em alguns meses, que é o débito automático via Pix, né? Isso vai ser possível fazer, inclusive com aluguel, não é? Com boletos em geral, conta de Exato, para água, você fazer uma luz. programação de algo que é recorrente, né? Então, se é algum pagamento recorrente, esse provavelmente aí é o próximo passo, né? Então, isso ainda não está implementado, mas a ideia acho que é auxiliar cada vez mais ali na rotina. E aí já fica automático. É bom também, né? Que esses custos maiores, a pessoa não precisa ficar fazendo o Pix. Exato, aí a gente não esquece, né? Eu mesma às vezes me perco um pouquinho no que tem que pagar, no que tem que ser pago. Então, se você deixa ali já certinho programado, isso facilita bastante. Agora, Renata, isso já é garantia que vai acontecer, o Pix automático, ou ainda o Banco Central está estudando? Isso ainda está sendo estudado ali, né? Não tem uma data específica, mas já se tem falado sobre isso. Não há ainda uma instrução normativa, né? Porque essas mudanças elas vêm todas por instruções normativas. Então, não existe ainda uma instrução que fale sobre esse é um dos próximos passos aí, com relação ao Pix. Ah, o Pix automático, que delícia. Eu adoro débito automático, ponho minhas contas tudo em débito automático. Agora vai ter a opção Pix automático, que é para a gente não esquecer, né? Para não esquecer. Exato, facilita muito no dia a dia, né? A gente tem que lembrar de tanta coisa às vezes, então é melhor mesmo que tenha ali, é uma preocupação a menos. É uma coisa a menos, verdade. A Renata Yumi Ide aqui com a gente, advogada de Direito Digital e Proteção de Dados, falando sobre as mudanças no Pix. O Pix automático ainda está em estudo, né? Quer dizer, ainda não tem uma regulamentação sobre isso, não é para agora. E o Pix por aproximação também está para o Também. futuro. Está em fase de Exato, teste, né? também. Exato, também para o futuro. Agora, as mudanças que a gente tem mesmo são essas relacionadas à segurança, né? Existem, inclusive, ali algumas previsões específicas até para as próprias instituições financeiras, para que elas adotem ali mecanismos relacionados ali a compreender e identificar se aquela transação está dentro do padrão do cliente e também um campo específico para falar para o cliente ali para que ele se precavenha sobre os golpes, né? Aquela parte mais educativa, deixar os clientes cientes ali dos tipos de golpes que vêm acontecendo. Então, Sim. essas mudanças de agora, de 1º de novembro, são essas, com relação à segurança. Os bancos, então, eles são responsáveis no caso de golpe? Depende da situação, né? Depende muito da situação, depende, mas existem ali situações que você consegue ali demonstrar, né, se teve uma boa prática ou se teve uma falha na prestação de serviço. Então, o que é avaliado no judiciário é isso. Como é que foi a conduta do banco e se ele colaborou de alguma forma ou se teve alguma falha na prestação de serviço para que ele seja responsável ali por aquele problema, né, por aquela fraude para ressarcir aquele cliente. Sim. Agora, Renata, se eu tive meu celular roubado, e aí, ou alguém me pega e, mesmo na minha presença, faz com que eu faça um Pix, né? Ou seja, um Uhum. crime. E aí eu fiz o Pix. Eu posso pedir para o banco me ressarcir desse prejuízo? Na verdade, tem um procedimento para isso, né? O Pix, especialmente porque
com o Pix, ele acontece automaticamente, né? Então, uma preocupação ali relacionada a isso foi essas situações em que ou o Pix foi feito errado, ou você realmente fez o Pix mediante coerção, ou alguém te roubou. Então, eles criaram ali um procedimento, e isso já faz um tempinho, que você faz essa comunicação ao banco, tá? Você comunica, e aí o seu banco vai comunicar com o banco que recebeu para verificar se esses valores ainda estão lá disponíveis. E aí é feito todo um procedimento para devolução ali de valores. Ah, mas então, se eu fui roubada e a pessoa fez um Pix, eu comunico o banco Comunica o banco e o banco para que vai ele comunicar acione esse o beneficiário vai devolver. o banco recebedor, né? Aham, Porque isso. geralmente vai ter um fraudador ali, Vai então o ter. banco recebedor ele vai ser comunicado. Se ainda houver valores ali, eles serão devolvidos. Tá? O que Ah, acontece muitas vezes é que às vezes eles são dissipados rapidamente, né? E aí, de fato, a pessoa tem que acionar o judiciário para tentar reaver esses valores. bom, se é um criminoso, então ele vai pegar esse dinheiro e já vai tirar da conta imediatamente, é isso? Claro. Geralmente sim, por isso que a instrução sempre é, olha, foi roubado, adota todas as medidas, né, rapidamente. E aí não só medidas com relação ao Pix em si, roubou o seu celular, avisa a operadora de telefonia para fazer bloqueio de e-mail, faz um boletim de ocorrência, avisa a instituição bancária e avisa também, eventualmente ali outros tipos de meios de pagamento que você utilize e trocar as senhas. Sempre que possível já acessar um outro dispositivo, trocar a senha, porque hoje em dia a gente tem celular, né? A gente tem vários outros dispositivos, redes sociais todas estão ali, né? Estão tudo ali no seu e-mail, tudo no seu celular. E-mail, Nossa. rede social, a sua vida inteira. Então, quanto antes você agir para bloquear tudo, se você perdeu o seu celular, é a melhor coisa. Gente, é desesperador, né, quando rouba um celular. É engraçado essa coisa do eu já fiz Pix errado. E aí eu peguei o telefone da pessoa, mandei um WhatsApp. Oi, eu mandei será que você pode me devolver? A pessoa fingiu que não recebeu o meu WhatsApp, Uhum. né? Fingiu de boba. Hoje em dia, então, eu poderia pedir um ressarcimento. Quer dizer, pedir para o banco, acionar o banco dessa pessoa para devolver o meu Pix. Agora, Exato. como é que o banco vai saber se eu estou mentindo ou não? Você pode fazer ali casos de Pix errado, que não é, na verdade, você mandou ali para a conta de um fraudador em si. Muitas vezes você tem que resolver mesmo com a pessoa que recebeu. E se ela Hum. não devolver, aí você entra com alguma coisa diretamente contra essa pessoa. Só que aí fica assim o aviso, né? Se você receber, se a pessoa recebeu valores que não eram dela e ela não devolve, existem previsões ali legais, né? Ela pode responder por apropriação indébita, que é um crime previsto ali no Código Penal. Ah, é? Aí você teria que processar a pessoa. Exato, sim. Teria que ser um Teria valor que. muito alto para valer a pena, né? Ah, sim, mas às vezes, depender do que for, se você fizer ali, de repente, um boletim de ocorrência, avisar, estou fazendo um boletim de ocorrência. Às vezes, né, fala, manda esse boletim de ocorrência, a pessoa é chamada ali, às vezes, até para prestar algum tipo de esclarecimentos, às vezes pode resolver. Mas eu acho que houve nessa outra conta aqui. E aí a pessoa acaba devolvendo, ele faz esse procedimento ali de pedir de volta os valores, e aí ele recebe e aí ele acaba recebendo ali em dobro. Então, e aí uma dica nesse ponto é: se alguém te liga e fala, fiz o Pix errado, não faz transferência para outra conta. Acessa a própria transferência que a pessoa te fez, né? Aquele comprovante, e lá você consegue devolver. Então, essa é uma outra dica aqui importante com relação ali golpes do Pix que tem acontecido. Eu não entendi o golpe. Eu que a pessoa vai fazer, ó, fiz um Pix para você, mas eu não recebi? Então, Eu não entendi. você Ele disse que eu recebe. recebi, mas eu não recebi. Ah, eu não fui checar na minha conta se eu recebi? Pode ser que você não tenha recebido, mas tem alguns casos que você recebeu. Aí ele faz o procedimento para pedir, reaver esses Ah, valores, e aí ele recebe, entendi. exato, ele recebe de volta e Entendi. você transferiu também. Então você perde Claro. em dobro. Nossa, pois é, e aí, como é que fica? Né? Se a Então, gente não aí, devolve, a gente está com a apropriação indébita. Se a gente devolve, a gente pode ser vítima de um golpe. não, mas aí nesse caso, Tânia, é importante fazer a devolução da forma que existe ali dentro do próprio procedimento do Pix. Então, você vai olhar a transferência na sua conta,
E aí você clica naquela transferência e lá já vai ter a possibilidade de você devolver total ou parcial. E aí você faz a devolução por lá. Porque aí, quando chegar a Ah, reclamação tá. para o banco, ele já fala, já foi Entendi. devolvido. Claro, aquilo que você falou. Não é em outra conta. Tem que ser naquela conta mesmo, porque senão você não cai no golpe. Se você fizer Exato, em outra conta, você cai no golpe. exato. E seguindo o procedimento ali já existente da própria transferência. Gente, o pessoal vai pensando em tudo, hein? Né? Sim, sim. Não, mas é bem comum, né? Na verdade, conforme as coisas não vão surgindo novos produtos, vão surgindo novos serviços, vão surgindo ali novas tecnologias, e aí, com isso, a criatividade vai embora também, né? Pois é. Nossa, a gente tem que ficar muito atento, hein? Muito atento com esses crimes. Agora, ainda mais com as transações financeiras digitais, né? Muito bom, Renata. Muito obrigada, viu, pela entrevista. Obrigada a você. Ah, muito legal. A Renata Yumide, advogada de direito digital e proteção de dados, nos orientando aqui, nos dando dicas importantes sobre golpes comuns no Pix e também falando das novidades, né? As novas regras do Pix. Agora são 10 horas e 55